Olá, galerinha do sétimo ano! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Estamos começando mais uma semana de aulas e que vocês continuem animados. Estou feliz porque vocês estão enviando as atividades. Continuem assim, continuem estudando. É uma maneira diferente, mas mesmo assim é possível estar aprendendo. Para aqueles que se dedicam, para aqueles que assistem aos vídeos até o final, tiram as dúvidas, resolvem as atividades, o esforço é a principal forma de você conseguir aprender cada vez mais. Então não se esqueça disso. A reflexão de hoje, ela traz o seguinte: afastem-se de toda forma de mal. Toda forma mesmo. Nós temos acompanhado nesses últimos dias quantas fake news estão invadindo os nossos celulares, não é mesmo? Toma cuidado, não fica compartilhando essas notícias. Elas podem deixar algumas pessoas muito tristes. Isso pode provocar consequências muito graves, inclusive. E é uma forma de mal, porque quem faz isso só tem mal no coração e nós não podemos estar compartilhando isso. Então, não se esqueçam, não compartilhe as fake news para que você assim esteja realmente se afastando de toda forma de mal. Bom, as nossas aulas dessa semana têm como objetivo vocês possam estar compreendendo, reconhecendo o uso dos números negativos em diferentes contextos. Até agora, vocês trabalharam com os números naturais, os números positivos usados nas contagens e também trabalharam com os decimais, números com vírgula. Mas, a partir desse capítulo, vocês vão estar conhecendo novos números. Sim, os números negativos, que fazem parte do conjunto dos números inteiros. Então, vocês também vão ver que esses números podem ser representados numa reta numérica, tá? E que também eles têm antecessor, sucessor. Vocês vão aprender também sobre números opostos, sobre módulo. Enfim, os números também representados nas temperaturas. Então, esses são os objetivos das nossas aulas dessa semana. Mas, mais uma vez, a professora vem pedir para que você assista ao vídeo. E hoje teremos vídeos com explicações dos conteúdos. Então, vamos começar a aula. Até o momento, provavelmente, você já conhece os números naturais, o conjunto dos números naturais, que é formado pelo conjunto N, que nós temos o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, ou seja, infinito. Bom, este conjunto surgiu com a necessidade de contar objetos, né, coisas, enfim. Então, o conjunto dos números naturais surgiu com esse objetivo de contar. Agora, com o passar do tempo, houve-se a necessidade de criar um outro conjunto, que é o conjunto dos números inteiros, que além dos números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e infinitos, nós temos também os números negativos. E o que são esses números negativos? Bom, você já deve ter ouvido algumas situações do dia a dia, como por exemplo, na temperatura, na TV, em algum jornal que passa a temperatura do dia, né? Então geralmente fala assim, num país tal, a temperatura hoje é de menos 4 graus abaixo de zero ou de 4 graus abaixo de zero. Então esse 4 graus abaixo de zero é representado pelo número menos 4, que seria um número que está abaixo de zero. Um outro exemplo, quando você pega um elevador de um prédio que tem vários subsolos. Então, o térreo 0, abaixo do térreo vem o subsolo. Então, menos 1 é o primeiro abaixo do térreo, menos 2, o segundo abaixo do térreo, menos 3 é o terceiro abaixo do térreo. Então, você olha lá na plaquinha dos andares dentro do elevador e aí você tem essa indicação de menos 1, menos 2, menos 3, que são os andares que estão abaixo do térreo. Uma outra situação também bastante comum que aparece, né, que nós utilizamos os números inteiros, que são os números negativos,
são nas contas ou quando devemos algo para alguém, né, em dinheiro. Então, por exemplo, se você tem lá R$100 na conta, mas você fez uma compra de R$160, aí então descontou-se os 100, você ficou devendo 60, menos 60, né? Então quando fala assim, nossa, estou negativo na conta, significa que isso zerou a sua conta e você gastou além do que você tinha. E aí então, como que nós representamos matematicamente esses números? Então vamos observar eles na reta numérica. Na reta numérica, você tem aqui o zero, e aí depois você tem todo o conjunto dos números naturais que você já conhece, que são os números 1, 2, 3, 4, infinito. E aí onde que nós vamos colocar esses números inteiros, que são os números negativos? Eles estão antes do zero, né? Lembra lá do elevador? Então térreo é o zero, e aí menos 1, menos 2, menos 3. Então o mesmo acontece aqui nessa reta. Então eu vou ter lá menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, e eles também serão infinitos. E aí, com esses números negativos, o zero e os positivos, nós vamos ter o conjunto dos números inteiros, que é representado pela letra Z. Por que pela letra Z? Porque vem da palavra Zahl, não sei se é assim que faz a pronúncia, mas é uma palavra que representa o número em alemão. Então, Zahl em alemão significa número. E aí, nós vamos ter esse conjunto dos números inteiros, que ele é representado pela letra Z, e aí nós temos reticências, porque ele é infinito, vírgula, e aí então vamos pôr menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e reticências por ser infinito também. Então esse é o conjunto dos números inteiros. Dentro do conjunto dos números inteiros, nós podemos falar do oposto de um número inteiro. Então, o que vem a ser o oposto de um número inteiro? O oposto dos números inteiros significa a mesma distância que esses números estão do zero, só que de lados opostos da reta. Então, por exemplo, eu posso falar que o menos 3 é oposto ao número 3. Por quê? Porque menos 3 está em qual distância do zero? Ele está distante do zero, ó, menos 3, menos 2, menos 1, 0. 3 unidades. E o 3 está a que distância do zero? Também 3 unidades. Então isso são números opostos. Que significa o quê? A mesma distância que eles estão do zero, só que de lados opostos da reta. Além dos números opostos, ainda na reta, nós podemos observar o módulo de um número inteiro. Módulo de um número inteiro também é conhecido como valor absoluto. O que significa isso, módulo de um número inteiro? O módulo de um número inteiro vai ser a distância que esse número está do zero. Então vamos supor, geralmente pede-se assim, ó, módulo de menos 4. Ele é representado por essas duas barrinhas. Onde o menos 4 está aqui na minha reta? Então eu tenho 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. A que distância que esse menos 4 está do zero? 4 unidades. Então, olha, 1, 2, 3, 4. Então, o módulo ou valor absoluto de menos 4 será o próprio 4. Agora, vamos supor que você queira saber o módulo do número 3, tá? Ou mais 3, porque eu não falei, mas eu vou falar agora. Então, vamos supor, quando você tem a representação dos números inteiros na reta numérica,
Os números que são positivos, eles podem aparecer sozinhos ou ainda com esse sinalzinho de mais aqui na frente deles. Porque quando o número ele é positivo, ou ele está com o sinal de mais, ou ele está sem nada. Então, quando ele está sem nada, como por exemplo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, infinito, eles, ou seja, a minha direita do zero, ele é um número positivo e a minha esquerda, ele é um número negativo. Só que ao contrário, os negativos, eles têm que aparecer sim com o sinal negativo. Agora os positivos não necessariamente. Mas quando você tem aqui módulo ou valor absoluto de mais 3, é a distância que esse 3 está do zero. Então o 3 está a que distância do zero? 1, 2, 3 unidades. Então a distância que ele está, ou seja, o módulo deste número mais 3, ou valor absoluto, também é 3. E hoje nós vamos dar uma olhada aqui no assunto dentro de números inteiros, que é o sucessor e antecessor. É um assunto já antigo lá, começou no segundo ano do ensino fundamental, você já aprende, e se estende por vários outros anos. Então nós vamos ver aqui uma questãozinha dentro de números inteiros, para ver como é que funciona antecessor e sucessor, beleza? Se muda alguma coisa ou não. Então, ó, a questão pede: ache os sucessores e antecessores dos seguintes números: 18 e menos 2. Show de bola? Vamos começar pelo 18 então. Show? Então, só para relembrar, sucessor é o cara que sucede, é o cara que vem depois do número. Show? Então, se eu estivesse contando aqui 15, 16, 17, 18, 19. Então aqui, ó, é o cara que vem depois, tranquilo, é o 19, esse é o sucessor, ele sucede. Então vou botar aqui, ó, sucessor, beleza? Agora vamos pegar o antecessor é o cara que vem antes, beleza? Então o cara que vem logo antes do 18 é 15, 16, 17, 18. Então, ó, o cara que vem antes é o 17. Beleza? Ele vem antes, então ele é o antecessor. Show? Antecessor. Beleza? 18 foi tranquilinho, né? É um número inteiro positivo, então bem ou mal não mudou nada em relação ao que você já conhecia antes. Agora, o negativo é que pode pegar um pouco. O sucessor e antecessor com número negativo, como é que funciona isso? Então vamos dar uma olhadinha. Aqui continua o mesmo esquema. É o cara que vem depois, é o sucessor. O cara que vem antes é o antecessor. Só que no número negativo, os números, eles quanto mais eles vêm para cá, mais negativo eles são. Menores eles são. Então, olha, é um pouco estranho. O cara, aqui tá o 0, beleza? Se eu andar para cá, eu acho o menos 1, certo? Menos 2, se eu andar para cá, o menos 3. Então, se você perceber aqui, ó, olha o nosso menos 2 aqui. Ele está aqui. O cara que vem depois dele é o menos 1. É o menos 1. Ele é o sucessor do menos 2. Sucessor. E o cara que vem antes dele é quem? É o menos 3. Ele é o antecessor do menos 2. Antecessor. É um pouco estranho, porque 3, você pode pensar, poxa, 3 é um número maior do que 2. Sim, ele é um número maior do que 2 se for positivo. Antigamente, nos números naturais, ele era maior, 3 é maior do que 2. Só que quando você está falando de números inteiros, você tem que ter cuidado com o sinal. Então, o menos 3, na verdade, ele é menor do que menos 2. Quando fica negativo, ele fica meio que o contrário do que você imagina, beleza? O número que você pensava que era maior, ele fica, na verdade, menor se ele for negativo. Show de bola? Então, para não ter mistério, ó, é só você seguir a reta numérica, se estiver na dúvida. Ó. Quanto mais vem para cá, é menor. E quanto mais vem para cá, maior. Beleza? Na dúvida, usa a reta numérica. Reforçando mais uma vez para vocês que tem lista de exercícios e que vocês precisam assistir ao vídeo porque tem as explicações. Não se esqueçam disso. Claro, mesmo assistindo e tendo dúvidas, é para enviar essas dúvidas no meu PV.
tranquilamente, tá? Então, bons estudos para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!